Olá, seja bem-vindo ao canal Rede Voluntas Brasil. Nós estamos aqui para convidar você à compreensão de como deve encarar as formações e as leituras dos escritos que nós lemos neste canal. Os escritos são plenamente católicos, da Igreja Católica Apostólica Romana, principalmente nesses últimos tempos, que nós tanto precisamos entender os acontecimentos que estão acontecendo em nossa igreja. Por isso, nós queremos uma atenção especial para que você, ao entrar nos nossos vídeos, compreenda a tamanha seriedade com que nós levamos, né, os interesses de Jesus e os pensamentos de Jesus. Aqui nós lemos e realmente penetramos profundamente nas dores de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos verdadeiramente uma intimidade com Ele e estamos buscando ajudar as pessoas que querem essa santidade de viver na vontade divina, ensinada por Deus, por Jesus Cristo, a serva de Deus, Luísa Picarreta, que foi acompanhada com muitos padres da Igreja Católica. E ela recebeu uma santidade, um dom para esses tempos muito importante, que é o de viver na vontade divina, que é totalmente diferente do que a Igreja conheceu nesses 2000 anos. Não é seguir doutrina cegamente, regras cegamente, mas sim conhecer plenamente o coração de Jesus e obedecer os interesses de Deus para o aqui e agora, numa intimidade concreta, né, vivendo uma santidade que nunca existiu, só existiu na vida de Maria e de Jesus e da Luísa. Por isso nós estamos aqui ajudando as pessoas com vídeos longos, claro, explicando até mesmo as nossas vidas na divina vontade na prática, trazendo o conhecimento aplicado na nossa vida. Por isso nós narramos acontecimentos, parábolas, circunstâncias, para que a pessoa tenha facilidade de penetrar e interessar da forma correta pelos escritos. Uma pessoa que está na vontade humana, que é a grande chave, né, dessa santidade, é a pessoa renunciar à sua forma de pensar humano, sem Deus, né, para si mesmo, visando somente o seu próprio, né, bem pessoal. A pessoa que visa somente a sua própria salvação, a pessoa que visa somente a salvação da sua família, de poucas pessoas, ou somente dos católicos, essa pessoa está com o pensamento travado para o livro do céu, não consegue entender os escritos de Jesus. E aí, quando vai ler, ela vê uma coisa superficial e não sai da santidade humana, que é uma santidade só pessoal. Ela precisa ir para a santidade divina, que é com o pensamento em Deus. E nós queremos ajudar você a chegar lá, né, subir mais alto e conseguir ver as coisas com os olhos de Deus. Para isso, demora bastante o processo de purificação da sua mente. E nós estamos aqui para você, para te servir, para te trazer essa graça. Se você quiser contar conosco, é isso aí. Deus abençoe. Um bom vídeo para você. Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade, ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina para a minha alma, abençoa-me, mãe, para que eu possa fazer todas as minhas ações diante de vossos olhos maternais. Eu não sou nada, Deus é tudo. Pai, eu te amo. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tens direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Vem, divina vontade, nesta ação que eu estou a fazer. Dá-me a tua divina vontade, vem, divina vontade, nesta ação que eu estou a fazer e em todas as ações que farei durante este dia. Amém, Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém, Fiat. Tema do dia 24, volume 26, trecho 18, 27 de junho de 1929, presente a São Luís. Como era necessário que conectasse a Luísa nas manifestações sobre a divina vontade,
transmissão de humano e divino, direitos divinos que a criatura adquire. Tendo recebido a Santa Comunhão, estava a oferecê-la para a glória de São Luís, e oferecia-lhe como presente tudo o que nosso Senhor tinha feito na sua divina vontade, com a sua mente, com as suas palavras, obras e passos, para a glória acidental de São Luís no dia de sua festa. Teve alguém que disse na sua partilha, né, dar Deus a Deus. E de fato é isso, né? Tudo que oferecia-lhe como presente, tudo que nosso Senhor tinha feito na sua divina vontade, com a sua mente, com as suas palavras, obras e passos, para a glória acidental de São Luís, no dia de sua festa. Né? Tudo que a gente faz de bom é Deus quem faz em nós. Né? Como diz aqui, né? Em sua mente, suas palavras, obras e passos. Né? A divina vontade. Né? E Luísa, no dia da sua festa, né? Da festa de São Luís, oferecia a Deus. Então, dava Deus a Deus. E como diz aqui, para a glória acidental de São Luís. Vamos ler aqui mais um pouco para entender melhor. Agora, enquanto fazia isso, meu Deus Jesus, movendo-se dentro de mim, me disse: minha filha, presente mais belo não lhe podias fazer no dia da festa do querido São Luís. Conforme tu oferecias tua comunhão e todos os meus atos feitos em minha divina vontade, formava-se tantos sóis por quantos atos fiz eu nela enquanto estando sobre a terra. Tomando aqui, conforme tu oferecias tua comunhão e todos os meus atos feitos em minha divina vontade, formavam-se tantos sóis por quantos atos fiz eu nela, na divina vontade, estando sobre a terra. E estes sóis revestiram São Luís, de modo que recebeu tal glória acidental da terra que mais não podia receber. Então, assim, estando São Luís já na glória, e Luísa tendo realizado esse ato na divina vontade, ofertando a comunhão que ela recebeu, que é Jesus, e também os atos realizados por Jesus na sua humanidade, enquanto na terra, formava-se tantos sóis, como vai dizer, né? Que formavam-se tantos sóis por quantos atos eu fiz nela estando sobre a terra. E estes sóis revestiram São Luís, de modo que recebeu tal glória acidental da terra, que mais não podia receber, que já estava ele na glória. Né? Então ele recebeu, né, sóis conhecimentos, a consciência. É bem como Jesus diz, presente maior não poderia, né, receber São Luís no dia da sua festa. Então, o que eu entendi, se São Luís estando na glória, um ato feito na divina vontade, em favor dele, tamanhos sóis ele recebeu, aqui. Estes sóis revestiram São Luís, de modo que recebeu tal glória acidental da terra que mais não podia receber. Não podia receber mais também porque, assim, ele teve o conhecimento dessas verdades, esses sóis, eu vejo que os conhecimentos da divina vontade, os conhecimentos divinos, que pode ser dado apenas pelos filhos da divina vontade. No caso, da forma que Luísa fez, oferecendo, no ato da divina vontade que ela realizou, mas, como eu explico,
Como foi dito, dá Deus a Deus. A glória maior a Deus. Tanto sóis. Porque por meio dessa consciência, São Luís só não vai fazer mais porque ele já se encontra na glória, mas voltando aqui para a nossa parte, na nossa condição, se São Luís recebeu tamanha graça, né, dos conhecimentos da divina vontade, quanto mais nós, que estando ainda em vida, tendo conhecimento dessas verdades, quanto mais podemos fazer bem feito os nossos atos, viver bem feita a nossa vida, que é o que eu estava tentando explicar, né? Que São Luís, agora que está na glória, com conhecimento dessas verdades, ele, né, certamente ele diz, né, nossa, quanto melhor ainda eu poderia ter feito, uma vez que eu tivesse esses conhecimentos estando ainda lá na Terra. Né? Então é como diz, né? Vivemos o melhor momento. Né? Somos ainda mais felizes que os bem-aventurados que já estão na glória, por estarmos hoje conhecendo essas verdades em vida. Né? Quanta consciência ainda falta, né? Quanto despertar ainda falta da criatura, para que ainda assim, conhecendo essas verdades, possa viver, né, em conformidade com elas, ou seja, fazer dela propriamente a sua vida, e não colocar nada, né, na frente, ou tirar, né, todo o empecilho que... Um exemplo hoje mesmo eu cheguei do trabalho e já vim direto fazer a minha partilha, porque se eu chego e vou almoçar, né, se eu chego e vou olhar para as coisas que tem para fazer, né, às vezes lavar roupa ou qualquer coisa que seja, eu acabo me envolvendo com aquilo e quando eu vou ver já está quase a noite e eu ainda não fiz a minha partilha. De manhã eu não consigo fazer porque eu já saio de casa de madrugada, né? Saio de casa, deveria estar saindo 10 para 5 horas no máximo, né? Então, para me levantar mais cedo e ainda fazer a partilha, eu tenho que levantar 3h30 da manhã. Então, assim, a gente nos determinar a fazer, né, e não mais negligenciar essa vida divina, a dar a primazia, né, a Jesus. Né? E quanta consciência ainda nos falta para virar essa chave de uma vez por todas e não ficar mais, né? Não tem por que atrasar mais a partilha, os trechos. Né? De fato, o que falta é ainda, né, colocar Deus no centro. E Deus só vai estar devidamente no centro quando nós o amarmos de verdade. Né? Então, que amemos de mentira, mas amemos com sinceridade, né? Com todas as nossas forças. De modo a deixar tudo mais para depois e não o contrário, né? Que a grande maioria das pessoas fazem o contrário, né? Daqui a pouco eu vou, deixa Deus para depois e prioriza todo os seus afazeres humanos. Então, assim, do que eu conheço de São Luís, ele foi um santo, assim, extraordinário, né? Que mortificou os seus olhos de tal forma que ele não sabia. Um dia pediram para ele pegar o breviário, né, no refeitório. Ele não encontrou o breviário porque ele não sabia onde que o reitor se assentava na mesa, né? Quão mortificado ele foi, né, na questão dos olhos e tudo mais. Não olhava para cima, não sabia que tinha uma janela, se não me engano, no próprio refeitório ou se era no quarto dele. Né? Porque o que ele fazia é estar sempre voltado para Deus, né? Recolhido na mortificação, enfim, né? Santidade das virtudes, mas era Deus agindo por meio dele. Né? Atos esse, né? Condição essa em que ele teve a consciência, né? Que ele recebeu essas luzes, esse conhecimento que ele recebeu, né? De que
o quão presente na vida dele Deus estava, o quanto Jesus estava vivendo nele. Que como eu disse, né, por nós mesmos só vem o pecado. Todo ato, né, virtuoso assim é tudo a ação divina, né, é o Espírito Santo agindo em nós, né, e a docilidade que temos para, né, nos submeter às inspirações dele, né? Então Luísa continua aqui, né, o simples oferecimento, Jesus continua, no simples oferecimento dos atos feitos em minha divina vontade, tem virtude de formar sóis, porque contendo ela a plenitude da luz, não é maravilha que converta os atos humanos feitos nela em sóis. É o que eu entendo que a divina vontade contém, possui, né, a plenitude da luz. Então, o simples ato, como ele está dizendo, o simples ato de oferecimento feito na divina vontade converte, né, tem a virtude de formar os sóis, né, as luzes, né, os nossos atos humanos, mas oferecidos na divina vontade, né, se converte em vida divina, em luz, né, de conhecimento das verdades divinas, na simplicidade dos atos, né, que deixa de ter a prioridade de atos virtuosos, porque até mesmo, como estava ouvindo no vídeo outro dia, né, até mesmo a virtude em si, ela pode atrapalhar a vida divina, né, porque fica voltado, né, como que eu vou dizer, né, pro correto, pro não arrumar confusão, pro não desagradar o outro, né, o aceitar, né, sofrer no lugar do outro, para que o outro não sofra, né. Só que na divina vontade às vezes é preciso que deixemos o outro sofrer para que ele alcance, né, a graça, o conhecimento, a salvação, né, de uma atitude errada, uma atitude desordenada dele. E é o que os santos faziam, né? Se eu fico em silêncio, não falo, aceito, né, tudo isso, eu me santifico, né? Mas não promovo a santificação do outro. Então, muitas vezes, né, muitas vezes não sempre, né, a nossa conduta na divina vontade é levar a alma ao conhecimento de Deus, a aproximar-se de Deus. E a luz fere os olhos, principalmente se eu estou num ambiente escuro e acende uma luz nos meus olhos, né, vai incomodar. Mas após esse incômodo, a pessoa vai enxergar o que antes não via no escuro, né, nas trevas da sua vontade humana. Então é preciso mostrar, apontar a verdade, ainda que, né, a pessoa não compreenda, às vezes percamos até uma amizade, mas a pessoa, ao refletir o que foi dito, ela vai olhar, né, para a situação e, ainda que não reconheça, ainda que não venha falar, né, ela irá ver, oxe, olha, a pessoa tinha razão. Ou às vezes lá na frente alguém comenta a mesma coisa com ela e essa outra pessoa ela ouviu, né, assim, o que se deu no meu trabalho, né, que eu falava uma determinada coisa e nunca foi ouvido. De repente apareceu alguém de 5 quarteirão para frente e falou uma coisa para ele que eu já tinha falado e esse meu patrão lá acatou essa fala dele, né, e pôs em prática. Então a gente viver os atos divinos, né, buscando agradar a Deus, né, dar a glória a Deus e trabalhar na salvação das almas. Aí, se a pessoa aceita ou não, aí já é da liberdade dela. Mas a divina vontade, né, realizou, houve o ato na divina vontade. A divina vontade foi
proclamada, né? Foi dita. É o que está dizendo, né? Em virtude de formar sóis, porque contendo ela a plenitude, quer dizer, o simples oferecimento dos atos feitos em minha divina vontade tem virtude de formar sóis, porque contendo ela a plenitude da luz, não é maravilha que converta os atos humanos feitos nela em sóis. Né? Passamos a ver a verdade na simplicidade dos atos e não mais o nosso interesse pessoal, né? Não mais através da obscuridade da nossa vontade, que vê só o nosso lucro, que vê só os nossos interesses e não o que de fato é. Há situações que, para que o negócio funcione, para que aconteça de verdade, eu tenho que abrir mão de alguma coisa. Não para agradar o outro, mas porque é esse o caminho, é a vontade divina. Como foi dito outro dia, eu não vivo a divina vontade quando as coisas estão para mim 1000 maravilhas. Muitas das vezes eu vou ter que abrir mão de alguma coisa, eu vou ter que sofrer por alguma coisa e ofertando tudo à divina vontade. O que foi a vida de Jesus? Humanamente, ele não ganhava nunca, quase nunca. Tudo que ele falava, buscavam converter contra ele. E, no entanto, o que ele queria era dar a glória ao Pai e a salvação das almas. E foi incompreendido pela grande maioria, ao ponto de o perseguirem e o matarem. Então, a nossa vida na divina vontade não são ganhos humanos, satisfações humanas, mas buscar e ter fixo em nós, a satisfação de Deus, a satisfação da divina vontade. E com isso, vivermos o que ela nos traz, que é tudo para a glória de Deus, que é o converter os atos humanos em sóis. É o conhecimento da divina vontade. E à medida que avançamos no conhecimento, na consciência, vamos estar a realizar esses atos, com mais plenitude, com a plenitude na divina vontade, e assim mais satisfação a Deus, e sem se apegar às situações humanas, a apegos humanos. Pelo contrário, larga todas essas coisas, que é o que a grande graça que São Luís recebeu. E o quão inflamado de amor ele ficou ao saber do que Deus, a divina vontade, fez por meio dele. E aí ele, ainda que em transportes de alegria, o pensamento de o quão melhor ainda ele haveria feito os atos se tivesse essa consciência lá atrás em vida, até mesmo para chamar uma atenção para nós. O quão bem feito devemos buscar fazer os nossos atos, viver a nossa vida na divina vontade, tendo hoje esses conhecimentos, ainda em vida, de modo a não ficar nos poupando, a não ficar procrastinando e colocando a divina vontade no centro da nossa vida, o tudo fazer por ela, com ela e para ela. Não dar um passo sem estar pensando nela, em como agradar, satisfazer a ela, unir a nossa vida à vida de Jesus, nos fundir a Ele.
Então vai continuar. Depois disso, estava a pensar em mim. Como vai ser? Em todas as coisas que o bendito Jesus me disse sobre sua divina vontade, está sempre ligada minha pobre pessoa no meio. Muito raramente falou só de seu Fiat divino, né? Então que a divina vontade ela vai operar, vai fazer vida na criatura. Que eu entendo, né? Que um não vive sem o outro. A divina vontade precisa da criatura para realizar, para tornar-se vida. Porém, a criatura está viva por conta da divina vontade, né? Que tudo é ela. Com a redenção, né? Com a encarnação do Verbo, Jesus uniu, né? Uniu de novo o céu e a terra, uniu de novo Deus e a criatura, né? Concedeu-nos o perdão dos nossos pecados. Porém, só agora com Luísa retoma o caminho, né, da santificação, da fusão, da unidade com Deus, como era, né, o seu projeto original, como é o seu projeto original, como foi lá com Adão e Eva. Esse vínculo foi rompido, mas agora por graça de Deus foi unido novamente e através da vida que ele agiu, que ele operou por meio de Luísa, está disponível agora a divina vontade a toda a criatura. É como um trecho que eu li ontem, né? O que impede é a própria criatura. Da mesma forma, se ela vai receber muito, se ela vai viver muito, se ela vai viver na plenitude da divina vontade ou não, só depende dela, né? Da abertura dela, né? Da entrega dela, da morte que ela vai fazer pro eu dela. E assim, uns mais, outros menos, é como a redenção, a paixão de Cristo. Está para todos, assim como o sol está para todos, mas nem todos gozam dos benefícios do sol. Nem todos gozam da salvação que Jesus deixou disponível a todos. Muitos não querem, muitos repudiam. Assim, a divina vontade. É a dedicação de cada um, né? A atenção que cada um dá a ela será assim proporcional à vida divina que essa criatura viverá. Portanto, o que foi dito, né, das hierarquias dos filhos da divina vontade. Porém, também é de uma ingratidão tremenda a pessoa, né, ficar convencida de que, então, estando na divina vontade, para mim está bom, né, conforme que eu esteja. Então, se eu ficar no último coro dos anjos, no último coro dos filhos da divina vontade, para mim está bom. Só que isso já vem mostrar que é uma soberba tremenda, porque São Miguel era o menor dos coros dos anjos, dos coros angélicos. E, no entanto, o seu amor por Deus o elevou ao posto de príncipe da milícia celeste. Então, se eu estou no mais alto ou no menor grau, isto não define. Mas o meu amor por Deus deve ser, né, dentro aqui da minha miséria, o maior possível. Não tem que ter nada em contrapartida ao amor de Deus na minha alma. E assim, eu não tenho que me comparar com ninguém, não se compara com ninguém. Mas de minha parte eu tenho que fazer como se dependesse de mim. É como as partilhas, eu tenho que partilhar, estudar o livro do céu, viver a vida divina, né? Como a triste situação que eu vi de colegas no meu trabalho,
vivendo na escuridão, nas trevas da vontade humana, né? Tristes, magoados, deprimidos, com crises de ansiedade, depressão e tudo mais, por viverem, né, mergulhados em si mesmos. Então, diante do sofrimento que eu vejo, que Jesus me mostra das pessoas, eu me ocupar mesmo da divina vontade em consolar Jesus, né, a ponto de, dessa forma, Jesus derramar graça sobre a vida destes, né, que foi, né, dito o orvalho benéfico, né, a reparação que damos a Deus, né, pela ingratidão dos outros que têm saúde, têm trabalho, têm casa, têm tudo do bom e do melhor e estão, né, querendo morrer, querendo sumir, querendo isso e aquilo, descontando, né, buscando os gatilhos, né, os escapes, né, na droga, no álcool, na prostituição, na bebedeira, no adultério, né, buscando a felicidade, o completar-se em tantos lugares, enquanto que o único lugar que deveria ir, na verdade, é o último lugar que ela vai de fato, né, que é refugiar-se em Deus, né. Então, enquanto isso, Jesus fica, né, como disse em outro momento, do lado de fora da cidade, né, chorando a ingratidão das criaturas, tendo o céu estrelado como teto e o chão nu e gelado como cama, né? E o Filho da Divina Vontade é esse que vai lá confortá-los, né? Assim como os 3 discípulos, os 3 apóstolos que foram, Pedro, Tiago e João, né, com Jesus para o Horto das Oliveiras, para fazer companhia para Jesus e ainda assim, né, deitaram e dormiram, né? Situação de muitos, né? E eu mesmo sou um, peço, né, a Jesus que me ajude para que não seja, né? Que basta encostar, né, em algum canto já tá dormindo. Mas enfim, da mesma forma como até uma partilha que estava ouvindo ontem, né, da mesma forma essa situação, Jesus estava no barco, o barco estava afundando, estava toda aquela tempestade, os discípulos recorreram a Jesus, né, Senhor, não te importas que pereçamos, né? Se Jesus está no barco, não tem o que temer, né? Então, assim, o Filho da Divina Vontade, com a consciência que tem das verdades do livro do céu, é como que aquele travesseiro que Jesus tinha lá, né, no barco. Em meio a toda aquela situação, até igual uma vez eu ouvi numa palestra, em toda aquela situação, quem colocou um travesseiro ali para Jesus dormir? Quem teve esse cuidado com Jesus? Certamente Nossa Senhora. Mas e nos dias de hoje, né? E agora trazendo para a Divina Vontade, e nos dias de hoje, quem coloca esse travesseiro sobre a cabeça de Jesus? Ao passo que muitos estão colocando novamente a coroa de espinhos. Certamente os filhos da Divina Vontade, né? Que vai narrar em um outro trecho que vai falar, né? E às 24 horas da paixão mesmo fala, eu venho tirar esses espinhos, né? Curar as suas chagas, as suas feridas, né? Com a reparação que damos a ele. Enquanto nossos irmãos estão cravando a coroa de espinho nele, estamos na Divina Vontade tirando, curando as suas chagas, né? Reparando, né? Não se debatendo na cruz, mas unido a ele, né? Reparando a ele, né? E tomando, né? Voltando, se tamanha glória São Luís recebeu, estando ele já, né, na glória de Deus, infinitamente maior são a que recebemos, estamos recebendo, tendo a consciência dessas verdades aqui, hoje, agora, em vida. E quão empenhados e caprichados devem de ser os nossos atos na Divina Vontade, né? Porque temos consciência agora,
né, do que são, né, do que é essa vida divina, né, do que é ter Jesus vivendo, reinando em nós. Né, o que falta de verdade, né, é essa consciência do que é a divina vontade de fato. Né, e que se torna operante na criatura. Não precisa, né? Deus não precisa da criatura. Ele pode muito bem fazer tudo sozinho. Mas Ele não quis, Ele nos criou para sermos com Ele. Né? Como o mundo é a casa para a criatura, né? A Terra é a casa para nós, onde já foi dito que o único planeta que possui vida, né, é a Terra. Né? Então, assim, Deus quis, Deus se ocupou da criatura, né? Pensou em cada detalhe, basta ver o corpo humano, né? Quanta complexidade, né? E o pensar em cada mínimo detalhe, né? Deus assim nos fez, nos criou, nos pôs no mundo, como o mundo sendo a nossa casa, e ao mesmo tempo nós sendo a casa para Deus. É o que foi dito, né? A Eucaristia está lá, porque não pode, né? Jesus está reinando na criatura. Então, enquanto a criatura não tem essa consciência do que ela é, Jesus fica lá, mais uma vez, né? Como esteve na sua humanidade, né? Naquela pedra gelada, no escuro, né? Reparando ao Pai a insistência das criaturas ainda quererem permanecer na obscuridade da sua vontade humana, né, das suas vontades humanas. E quem são os que vão fazer a companhia para Jesus, os que vão abrir a sua alma, o seu coração para que Jesus esteja aquecido no íntimo da sua alma, no íntimo do seu coração? Senão os que estão tomando consciência dessas verdades, que a graça de Deus que está à disposição de todos, mas nem todos estão com interesse, né, de conhecer, de viver. É o que ele diz depois, aqui: em todas as coisas que o bendito Jesus me disse sobre sua divina vontade, está sempre ligada a minha pobre pessoa no meio. Muito raramente falou só de seu Fiat Supremo. A prioridade para Jesus é a criatura. A criatura deve tomar consciência disso também e colocar Deus como prioridade na sua vida. Em todas as coisas que o bendito Jesus me disse sobre sua divina vontade, está sempre ligado a minha pobre pessoa no meio. Muito raramente falou só do seu Fiat Supremo. É o ad extra, né? É o ad extra. Antes estava Deus no seu ad intra, antes de todas as coisas. O ad extra é quando Ele nos fez, né? Colocou fora, né? Transbordou o transbordamento do seu amor. E assim criou todas as coisas. O céu, a terra, o mar, tudo que existe. As coisas visíveis e invisíveis. Tudo para estar a serviço da criatura humana. A criatura humana é tão grande que provocou a ira, de Lúcifer, quando disse: não servirei. Não servirei. Se opôs a ser inferior à criatura humana, pobre e miserável como é.
né, como está hoje, porque o projeto original de Deus não é dessa forma. O projeto original de Deus é que fôssemos como Nossa Senhora, né, como Deus, né, por graça, o que Deus é por natureza. Né, de certa forma, a serpente não está de toda errada. Né, os sereis como deuses, ela está coberta de razão, é verdade. Só que as mentiras dela sempre têm um ponto de verdade, né? Porque senão a criatura não abraçaria. Como disse, né? Vem transvestido em anjo de luz. Né? Diz uma verdade, mas macumunada naquela verdade, ele traz todo o seu veneno. Né? Que resultou no pecado original, né? Na desobediência. Mas enfim, continuando aqui, mas enquanto pensava assim, o meu doce Jesus saiu de dentro de mim e disse-me: minha filha, era necessário que eu unisse tua pessoa nas manifestações que te fiz sobre meu Filho divino. Era necessário unir ela. Primeiro porque cada manifestação que te fazia eram vínculos que fazia entre você e minha divina vontade. Estava religando, né? Eram dons e propriedades que te confiava. Né? Podia confiar nela porque ela não queria nada para ela, mas somente queria a Deus. Ela diz: não quero nada, senão a ti. E é o que ele diz: bravo, bravo. Ninguém nunca pensou assim. Todos que se achegavam a ele queriam sempre alguma coisa diferente dela, que só queria a ele. Então ele podia confiar nela, assim como confiou na Nossa Senhora, a tal modo que se encerrou no seu ventre, como uma criança totalmente indefesa e dependente da criatura que era, né, Nossa Senhora e São José, que era, né, o guardião. Então aqui eram dons e propriedades que te confiava, que dotando-te vinha vinculada à família humana a nova aquisição do reino dela. Então, através de Luísa, se estendeu essa graça a toda a humanidade, a família humana. Assim como através de Adão e Eva se estendeu, né, o pecado a toda a humanidade. E através de Luísa, aqui agora, né, a graça, o dom da divina vontade é devolvido às criaturas. Só que lá, né, na queda de Adão, no pecado, eu não preciso fazer nada. Eu já nasço, eu já vou nascer com esse germe de pecado. E aqui na divina vontade, eu preciso dar a minha liberdade, o meu consentimento, e gastar tempo em conhecer essas verdades, em ter consciência dela. Como Santo Agostinho disse, né? Deus que te criou sem ti não te salvará sem ti. Então aqui, para essa vida divina tornar-se vida em mim, eu preciso ralar para isso. Né? Eu preciso, né, dar a Deus a certeza de que eu não vou jogar fora os seus bens, os seus tesouros, as suas verdades. Eu não vou calcar os pés à sua vida divina. Não vou. Porque se eu fizer isso, a minha condenação é ainda pior do que seria se eu não conhecesse essas verdades. Então, entre um e outro, é melhor que eu esteja ignorante do que ter esses conhecimentos e jogar fora. É o que se deu com os anjos, né?
Eles tinham o conhecimento e por livre e espontânea vontade jogar fora. E por isso, como vai dizer a Sagrada Escritura, não houve mais lugar para eles no céu. E por isso não podem eles se arrependerem e retornar ao céu, porque eles fizeram com total conhecimento do que estavam fazendo, não estavam ignorantes. Por isso Adão e Eva, obtiveram a graça, da salvação, porque de certa forma estavam, não de todo ignorantes, mas como eu vou explicar? Meu Jesus, me ajuda. Eles tinham conhecimento da divina vontade, porque viveram na divina vontade, mas como foi dito, é preciso os atos para se firmar essa vida divina em nós. E aqui no primeiro ato que realizaram, já enfiaram os pés pelas mãos, deixando de lado o que Deus tinha os falado, os incutido, para dar ouvidos à serpente, que como já vimos, Deus assim o permitiu porque a criatura humana na sua liberdade, eles na sua liberdade, teriam ido experimentar da mesma forma. Então assim, a importância da partilha, da participação, a fim de que através dos erros e acertos tomamos consciência da vida divina e aprendamos a discernir melhor o que é a vontade divina e o que é nossa vontade. É como a dúvida de uma pessoa, outro dia que eu estava vendo que ela antes estava com o anseio de se tornar ministro da Eucaristia e agora não mais tanto. E a dúvida dela era essa, se esse sentimento era a vontade de Deus ou era a vontade dela. Então, enfim, voltando aqui, a Luísa foi dada a escrever o livro do céu. A nós, filhos da divina vontade, nos é chamado a viver essas verdades, a partilhar a nossa vida diante desses conhecimentos, a trazer essas verdades para a nossa vida, para o nosso dia a dia. O que está dizendo: eram dons e propriedades que te confiava, que dotando-te vinha vinculada à família humana a nova aquisição do reino dela, da divina vontade, a nova aquisição do reino da divina vontade. Que foi dito nova porque antes havia sido interrompido. Então vamos recomeçar daqui. É o que dizemos, na divina vontade. A gente começa de onde Adão parou. Então que se não te relançasse a ti no meio, se não te colocasse no meio, não teriam sido nem vínculos, nem dons o que eu fazia, mas simples notícias. Isso aqui é importante. Temos que estar entrelaçados em meio a essas verdades. Como disse, trazer para a nossa vida essas verdades, a ponto de que vejamos todas as coisas, situações e acontecimentos da nossa vida com os olhos na divina vontade, através da divina vontade, desses ensinamentos, a fim de que essa vida torne vida em nós e não seja apenas notícia, não seja apenas mais um livro que eu li, mas essas verdades tornassem carne em mim. É o que ele disse: se não te relançasse a ti no meio, não teriam sido nem vínculos, nem dons o que eu fazia, mas simples notícias. E por isso,
para fazer-te uma manifestação sobre minha divina vontade, estava esperando um ato teu. Estava esperando um ato teu, uma pequena pena, ainda um só, te amo, teu, para tomar ocasião de te falar. Queria o teu para te dar o meu, e poder dar-te o grande dom do meu divino querer. De suma importância a correspondência da criatura. A divina vontade está suspensa. Para ela descer em mim, eu preciso do Fiat, eu preciso dar esse Fiat. Eu preciso me colocar a caminho. Enquanto eu estou ainda pensando, Jesus ainda está, sozinho. Não basta só a intenção, não basta só ler o livro do céu, é preciso fazer vida junto, caminhar junto. A importância da partilha, da participação, o dar voz à divina vontade, o ser voz, olhos, ouvidos, mãos, passos, pés. Essa é a vida operante, reinante em nós. E aqui não empurrado, não arrastado, como Jesus diz, o seu ainda um só te amo. Te amo teu. Sincero, verdadeiro. Para tomar a ocasião de te falar. Queria o teu para te dar o meu. E poder dar-te o grande dom do meu divino querer. Então damos o nada que é nosso, a nossa vontade a Deus. Para Ele se dar, dar o tudo que é Ele a nós. Deixar as minhas coisas para viver as coisas dele. Deixar as minhas necessidades, as minhas urgências, as minhas prioridades, para dar prioridade às verdades, à vida divina. E assim eu dou o meu, ele me dá o que é dele, eu cuido das coisas dele, ele cuida das minhas. Então não é com força humana, então, aqui a minha presença, não que eu vou negligenciar isso, mas não é estando lá em volta do meu filho o tempo inteiro que ele vai crescer e ser o homem que Deus quer que seja. Não eu estar mimando as pessoas que elas serão o que deve de ser. Não, eu me volto para Jesus, eu me volto para a divina vontade. E a partir dessa vida divina que eu busco ardentemente viver, na ordem, sem priorizar as pessoas, mas priorizando o que a divina vontade me chama a fazer e a ser, que aí o meu filho vai ser o que Deus quer, e as situações à minha volta também, Então, continuando, e além disso, sendo toda a atenção à divina vontade, eu dou o meu eu te amo a ele, e ele me dá o te amo dele. Dou o que é meu, ele me dá o que é dele. Eu me ocupo das coisas dele e ele se ocupa das minhas. Eu me ocupo do divino querer dele e ele se ocupa da minha vontade. Então eu entrego tudo a ele. E quando isso fizer, aí ele me dá o seu divino querer. E aí as minhas preocupações já não mais me perturbam, os acontecimentos da minha vida não mais me perturbam, porque eu passo a ver, a enxergar com os conhecimentos, com os olhos divinos nas coisas. Então, onde aquele que na sua vontade humana se desespera e fica perturbado, o filho da divina vontade compreende, e fica com Jesus. Proporciona a Jesus esse descanso na alma dele.
né? Deus encontra, assim, um lugar de descanso na terra, né? Nos filhos da divina vontade, que não quer nada para si, mas para a glória de Deus. E além disso, todas as nossas obras externas são uma transmissão de divino e humano. Nossas obras externas são uma transmissão de divino e humano. Na própria criação, há uma transmissão contínua. Nosso Fiat criou o céu, o adornou de estrelas, mas chamou a vida a matéria para fazê-lo. Criou o sol, mas chamou a vida a luz e o calor como matéria para formá-lo. Criou o homem, primeiro formei sua estátua de terra, infundi a alma humana nele, e depois criei a vida de meu amor sobre esta alma, e depois se conectou minha divina vontade com a sua para formar seu reino na criatura. Não há coisa saída e criada por nós na qual não haja essa transmissão de humano e divino. Em nossas obras mais belas, a criação, a Imaculada Rainha, o Verbo humanado, estão de tal maneira vinculados, o humano e o divino, que são inseparáveis, e por isso os céus estão tão impregnados de Deus, que narram a minha glória, a nossa potência e sabedoria. A Virgem, minha portadora, a minha humanidade, o Verbo encarnado. Então encontramos Deus em tudo, em todo lugar. Está a glória de Deus e o conhecimento de Deus, sobretudo, como está dizendo, na Virgem Maria, no Verbo encarnado. Agora querendo fazer conhecer no Verbo encarnado que é propriamente Ele, o próprio Deus, que se encarnou, se fez carne e habitou no meio de nós. Mas agora querendo fazer conhecer minha divina vontade, a primeira transmissão que fiz no Éden, que me foi rejeitada, a primeira transmissão que Deus fez da divina vontade no Éden, que foi rejeitada, para poder sair de novo em campo o reino do meu Fiat divino, necessitava formar a segunda transmissão. Vamos de novo. E como poderia fazê-la se não ligasse a outra criatura com vínculos quase inseparáveis, nos conhecimentos, na luz e na mesma vida de meu eterno querer? Então, o que me vem dessa parte, Nossa Senhora não podia ser, até mesmo porque, mesmo ela sendo já ali a mãe de Jesus já disse que não podia manifestar os conhecimentos do livro do céu lá, ele mesmo, na encarnação lá atrás. Aqui Nossa Senhora não podia ser, que Nossa Senhora era imaculada, igual a Deus. Jesus não podia ser, porque é o próprio Deus. Precisava esperar uma criatura humana que na sua liberdade deixasse Deus agir nela e trazer esse conhecimento. Assim como Nossa Senhora não sabia que seria ela a mãe do Verbo, Luísa também não sabia da divina vontade. Ela foi se deixando conduzir pelo Espírito Santo, e foi dando abertura a Ele. Como Ele próprio disse, Ele pôde confiar nela e entregar a ela seus tesouros. 36 volumes do livro do céu. Seus conhecimentos, suas verdades, seus segredos mais íntimos, que se resume na vida divina, a vida dele, a vida divina de Deus, aquilo que ele havia dado a Adão lá no início, e ele desfez. Esse vínculo, essa ligação que Adão na sua liberdade desfez. E agora, por graça divina, ele quer
atar novamente, né? Fazer esse vínculo. Assim como lá foi na liberdade, aqui também será na liberdade. Lá sem dificuldade, aqui não que seja com dificuldade, mas se a criatura de fato viver, né, e entregar essa vontade a Ele, mas será assim, com grandes lutas, com grande morte, né? E à medida que como diz, nos entregamos a viver essa morte, é a prova que damos a Deus da nossa sinceridade, a nossa adesão a Ele, a nossa lealdade, a nossa fidelidade, o nosso amor a Ele. É o conhecimento da necessidade, a importância, a pressa de Deus, né? A prioridade de Deus. Tendo nós esse conhecimento, a gente, né, segue, procura corresponder, como ele diz, a segunda transmissão. Para poder sair de novo em campo, o reino de meu Filho Divino necessitava formar a segunda transmissão. E como poderia fazê-la, se não ligasse a outra criatura com vínculos quase inseparáveis, nos conhecimentos, na luz e na mesma vida de meu eterno querer. A criatura precisa viver essa mesma vida, essa união, essa fusão com Deus, né? Se entregar a Ele, se abandonar a Ele, né? Independente de qualquer coisa, né? Apesar de não olhar mais para si, mas ficar fixo nos conhecimentos divinos, nas verdades divinas, sabendo que só Ele pode todas as coisas, né? E tirar um bem de todo e qualquer mal. Se assim não fosse, Ele não permitiria. Então, continuando, e se eu não te ligasse a ela, conectando-te a ela e a ela em ti, não teria sentido em ti, nem sua vida, nem na sua luz permanente, nem teria sentido em ti a necessidade de a amar e o desejo de a conhecer, em grande parte. É diante das situações que vivemos antes, que hoje se olha para a divina vontade e deixa a vida passada, a vida velha, para viver essa vida divina, né? Sem as situações de antes, não daríamos o devido valor à divina vontade, né? Então, eis porque te punho a ti e a mim em condição, tu de dar-me e eu a dar-te. E nesse recíproco dar formava o conhecimento que queria dar-te, e vinha realizada a transmissão da minha vontade divina com a tua, ao tornar-te conquistadora do grande bem que te fazia. Como diz, né, Luiz não tinha o conhecimento da divina vontade, mas Jesus foi revelando a ela pouco a pouco, gole a gole, né? Dá-me um gole da divina vontade a minha alma. Antes ela ia pelo ofício de vítima, quando vê Jesus já não colocava ela no estado de vítima, pensava ela que só sofrendo que estava satisfazendo, né, a Jesus. Jesus foi, né, os véus foram abrindo e ela tendo o entendimento que, né, gozando também, ela está a corresponder a Deus. Então, ou seja, está na divina vontade, né, viver na divina vontade. Como ele disse, né, em determinado lugar das escrituras, né, acho que em Jeremias, não lembro ao certo, mas ele diz: tenho para vós um plano
felicidade, não de sofrimento. Tem para vós um plano de felicidade, não de sofrimento. Então, estar na vida divina não é só sofrimento, não é só cruz. Deus não se alegra só quando estamos, sofrendo por Ele. Mas na divina vontade Ele quer mais, quer, co-participante da vida dele. Na cruz do sofrimento, sim, é claro, mas não só por esta via, por este caminho. Mas sim a estarmos segundo o seu divino querer, na ordem estabelecido no propósito ao qual, para que fomos criados. Então eu continuando meu abandono no Fiat Divino, que por quanto me apresso a percorrer tudo, não o consigo jamais, mas bem vejo que me resta tanto por caminhar em seu mar de luz que nem sequer posso descobrir onde terminam seus confins intermináveis. Por isso, por mais que me apresse, o meu caminho não terminará jamais. Terei sempre o que fazer e caminhar no mar do eterno querer. Aqui eu ainda lembro que Liliane partilhou na partilha dela, dela ficar um pouco talvez preocupada de não ter tempo de estudar os 36 volumes. É muito chão, de fato, para caminhar. E é assim, a gente não tem que ter interesses. Mas uma coisa que eu acredito que todos têm no coração é de terminar, de concluir os 36 volumes ainda em vida. A gente tem esse anseio, não por curiosidade, mas para corresponder, à divina vontade, a Jesus. Mas ao mesmo tempo também, de que adianta eu pegar esse livro e ler, sem partilhar, sem meditar direito? Pessoas que leram já os 36 volumes há um tempo atrás, saiu do grupo, até comentário que a Aline fez numa das aulas, saiu do grupo, ou seja, não entendeu. Então, de que adianta eu ler o livro do céu e muitos pontos, ler ele inteiro e muitos pontos ficar mal entendido, não ter entendido, passar batido. Então, quantas vezes já retornou na escola a ler o volume 1? Quantas vezes eu mesmo já li o volume 1, ter voltado para estudar de novo. Então, é melhor que não se conclua, claro que é melhor que conclua, mas melhor ir aos poucos, segundo a vontade de Deus, entendendo, vivendo, bem vivido, cada trecho, do que ler aí às pressas e não compreender direito. Claro que não é com forças humanas, o livro do céu fica guardado na nossa alma, e à medida que o Espírito Santo vem a precisar, essas verdades vêm. Mas para isso elas precisam estar guardadas, muito bem guardadas, ou seja, ruminadas, meditadas. E diante desse trecho, do oferecimento, de Luísa sobre a festa de São Luís, que Deus infunda em nós essa consciência, do quão importante é essa vida divina, do quanto se deve dedicar a ela, a prioridade se dar a ela. E deixar a nossa vida humana, muitas coisas, eu digo da minha parte, que pode ficar de lado, que deve ficar de lado,
Como eu acabei de dizer, eu vou chegar do trabalho e já me entreter aqui com a partilha, que se eu for fazer depois, né, me preocupar em almoçar primeiro, às vezes alguma coisa para fazer, e acaba se envolvendo com os afazeres e a divina vontade fica, né, meio que em último para mais tarde. Aí mais tarde eu já tô mais cansado porque eu já trabalhei o dia todo, cheguei e fui fazer os afazeres de casa e eu deixo o partilho para de noite. Tô mais cansado, com sono, aí eu tomo um banho e sento aqui para fazer, aí o sono vem com força. Então, que Deus nos ajude a pôr, de fato, Ele como prioridade na nossa vida. De verdade. Sabendo que mesmo que a gente conclua os 36 volumes também, nossa vida eterna já se iniciou, né? E não será outra coisa a não ser aqui, né? A vida divina, os conhecimentos divinos. Ficar em cima disso, ficar imerso, como ela acabou de dizer, né? Imerso nesse oceano, não tem para onde sair, né? Não tem lugar para sair, estamos encerrados nele, né? Ali no outro dia disse a respeito disso, numa das aulas, né, sobre entramos, né, no ad intra de Deus, e daí não se sai mais. Então, começamos agora a estudar o livro do céu e assim será por toda a eternidade. Vamos trabalhar, de Luísa também diz, né, o que Luísa fez na terra, ela continuará fazendo no céu, né, e assim é a nossa vida. Por isso, assim então já vivemos a bem-aventurança. O que nos falta é mais conhecimento, consciência, né, da grandeza de tudo isso. Então, até a loucura, né? Até o que Ruth dizia outro dia, né, de lá no grupo de oração, as pessoas não ter certeza da salvação delas. É a santidade das virtudes, que não tem coragem de assumir uma verdade tão, né, tão séria. Eu estou ou não com Deus? Então, assim, se não é da minha parte, da parte de Deus, está tudo pronto, está tudo certo. Mas é como o Padre Paulo Ricardo, né? Eu não ouvi a palestra, mas é o que diz lá no título, né? Há um banquinho para cada um de nós no inferno, né? Está lá. E quem pôs esse banquinho lá é eu mesmo. É eu mesmo, quando eu, diante dessas verdades, eu negligencio, eu digo, não quero. Eu vou curtir a vida, eu vou largar a mão, né? Tá dando muito trabalho, não tenho paciência, não, é muita coisa para estudar e não faço outra coisa, eu já estou entediado. Veja, perceba que loucura. Entediado com as coisas de Deus, e até como eu lia no trecho ontem mesmo, né? Ele é o novo, é tudo novo. Né? Não é repetitivo. Pelo contrário, são luzes novas a cada instante. Basta a gente acompanhar aqui as aulas, os vídeos. Pode ser que seja dito com palavras diferentes, mas isso não porque Deus está repetindo, mas é para a melhor criatura humana que é lerda entender. E assim será por toda a eternidade, um novo criação a cada momento, que diz de São Luís ainda há pouco. Luís oferecia em prol da festa dele, novos sóis se formavam. Nova vida, nova criação. Tudo novo. Se eu não vejo dessa forma e deixo crescer em mim o tédio,
né, ou qualquer coisa do gênero, é da minha parte. É o que eu me voltei para mim mesmo, para a minha vontade humana. E, portanto, não consigo contemplar a luz, no mais simples ato. Mas começo a ver tudo como a mesma coisa, entediante. Mas continuando, né? Depois meu doce Jesus acrescentou: minha filha, como é grande o mar de meu querer. Não tem princípio nem fim. Por isso a pequenez da criatura não pode nem percorrê-lo, nem abraçá-lo todo. Mas quem vive nele se encontra a caminho no centro do mar, que não lhe será dado jamais sair de dentro de seu centro, porque nunca encontrará praia nem confins dele. É mais para a frente e para trás. Para a direita e para a esquerda não encontrará mais que mar de vontade divina. E cada ato que faça nela lhe vem dado um direito divino, porque tendo sido feito seu ato dentro e junto com o meu querer divino, ele, com justiça divina, comunica à alma o direito da luz divina, o direito de sua santidade, o direito de sua beleza, da sua bondade, do seu amor. Se faz vida com ele, se torna imenso e infinito com ele, e nada nesse oceano interminável. Não tem para onde sair, não tem como sair, está no centro de Deus. E o que pode essa criatura afortunada querer buscar fora alguma novidade, já que esse oceano é infinito, interminável, cheio de doçuras, de sabedoria, de amor, de luz, de tudo, o próprio Deus, os mares de potência, de sabedoria e de amor, sem fim. E vai dizer a criatura que está entediada, que está cansada? Que pensamento é esse, não? Pensamento de sua vontade humana unida com os pensamentos da serpente. Então, continuando, e se tu soubesses quanto gozamos, como nós sentimos felizes ao ver a pequenez da criatura viver no mar do nosso querer, o nada que se torna tudo, o pobre que se torna rico, riquíssimo, não como estranha, mas como dona. É o meu Pai. É o meu Pai. Tá vendo isso aqui? É tudo do meu Pai e Ele deu para mim. Como Nossa Senhora nos 31 dias com Maria, eu tenho posse dele. É o meu Pai. Como dona, não como serva, mas como rainha, não pobre, mas riquíssima, como acabei de dizer, não como serva, mas como rainha, não pobre, mas riquíssima, e rica de nossas conquistas, que fez em nosso fiat. Por isso quem vive em nosso querer divino estará em si com direito, o domínio da luz, o domínio da santidade, o domínio da beleza e de fazer-se bela como quer. Tem a bondade à sua disposição, o amor como substância de seus atos, minha vontade divina como vida própria e toda sua, e tudo isso com direito divino dado por nós mesmos. Por isso esteja atenta,
em multiplicar seus atos em nosso adorável Fiat. Que Deus nos ajude a ter essa atenção que Ele tanto anseia e pede de nós. Se atento, meu filho, se atenta. Se atento. Tudo que é meu é seu. Não tem que buscar fora nada. Está tudo aqui, né, encerrado no oceano da divina vontade. Deixamos a vida divina ser essa vida que Deus tanto anseia em nós, a sair para fora, a transbordar fora. Jesus, eu confio em vós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiat. Deus abençoe a todos.